Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Show de Fábrica, o podcast da Agência Pomar, que fala sobre marketing industrial. Se você é diretor comercial, gerente de marketing, dono ou CEO de uma indústria, esse podcast aqui é para você. E hoje a temática é direto e reto. Segmente ou morra. E para me ajudar a pensar em segmentação de mercado, definição de cliente ideal, nós temos aqui Igor Zanardi, especialista em finanças da Mitrea, consultoria empresarial, que vai nos ajudar a identificar aí como resolver esses problemas de falta de segmentação. Fala, Alex, Seja tudo bem? Tudo ótimo. Para começar, chutando a porta, Diga. eu vou te trazer um dado da Forrester que fala que 50% do tempo dos vendedores B2B são desperdiçados com clientes que nunca vão fechar ou não têm o poder aquisitivo para adquirir o produto. É como eu contratar um time todo sênior para atender curiosos como se fosse numa feira. Olha aí. Bom, hoje, a partir dessa provocação aí, 50%, a partir dessa provocação a gente vai identificar qual que é esse problema, o tamanho desse problema e principalmente como é que você resolve, mas depois da vinheta. 50%, é muita coisa. Maravilha, então vamos lá, pessoal. Primeiro, eu queria convidar você a já baixar um material gratuito que a gente está disponibilizando para você, que é um template de definição de clientes ideais para indústrias. Você vai clicar aí nesse QR Code, clicar no link ou clicar no QR Code que está aparecendo na sua tela, e você vai poder acessar a forma como a gente aqui na Agência Pomar ajuda os clientes industriais a definir e segmentar direitinho o seu público-alvo, entendendo as características deles e ajudando a equipe comercial a ser mais assertiva na prospecção ativa, ok? Baixe lá, totalmente gratuito. E eu quero, depois desse convite para você, falar um pouquinho sobre segmentação. Quando a gente está falando aqui, Igor, de um produto de alto ticket, produto de mais de 100 mil reais, 500 mil reais, 2 milhões de reais, 5 milhões de reais, uma turbina, por exemplo, de geração de energia por biomassa, é um case que a gente vai bater um papo já, a gente não vende para todo mundo, não dá para vender para todo mundo. E entender isso é um diferencial muito grande para você otimizar os esforços de marketing e vendas. Pensa comigo. Você tem um produto de alto ticket, você precisa entender quantas empresas, estou falando aqui de indústrias B2B, ok? De bens de capital. Você precisa entender quantas empresas no Brasil ou no mercado-alvo podem de fato comprar a sua solução. 100, 200 empresas? 500 empresas? Quando a gente fala de um produto de alto ticket, não passa de 500 empresas em média. Né? Quando você vai caindo o ticket, esse número vai aumentando. Quando você vai aumentando o ticket, esse número vai diminuindo. Eu tenho um cliente aqui na Agência Pomar que 5 empresas no mundo podem adquirir a solução dele, porque simplesmente ele faz as plataformas flutuantes de turbinas eólicas offshore, né? Quem é que compra isso? Né? Então perceba que você hoje consegue entender muito bem o seu mercado-alvo e olha só, definir exatamente para quem você quer vender e para quem você não quer vender. Isso vai fazer com que haja uma lista-alvo de empresas que você tem como oferecer esse valor, essa solução que você tem na sua empresa para vender. Essas empresas são as que mais vão adquirir valor dessa solução, são as empresas que têm capacidade de investimento na sua solução, porque não adianta só querer comprar, tem que poder comprar. Okay? E são empresas que podem ser identificadas hoje facilmente e ser parte, então, de uma ação de marketing vendas totalmente direcionada para elas. Afinal de contas, para que eu vou querer conversar com quem não vai comprar de mim? Não faz o menor sentido, não é, Igor? Sim, com O certeza. que você acha?
Com certeza, só que nós temos algumas limitações, né? Por exemplo, se um diretor comercial chegasse e perguntasse ou afirmasse que segmentando ia limitar ele na abrangência de captação de mercado, o que você diria para ele? Bom, o que eu falaria é justamente isso. Quando você quer vender para todo mundo, você dispersa totalmente a narrativa da sua comunicação. Uma coisa é uma indústria falar que vende, por exemplo, um equipamento para usinas de álcool, por exemplo, segmento sucroenergético. Meu alvo é desenvolver uma solução específica para usinas de álcool, açúcar e álcool, por exemplo. Outra coisa é você falar que eu tenho uma solução para qualquer tipo de indústria. Quem é esse profissional, né, que está ali na usina procurando um fornecedor, ele vai sentir muito mais segurança de entender que você atende o nicho dele. Você já tem cases dentro do nicho dele, conhece o nicho dele, conhece a linguagem, conhece os desafios do nicho dele. Isso é fundamental para você gerar uma conexão com esse público-alvo. Então, é muito comum, né? A gente teve clientes aqui na agência Pomar, onde isso foi muito, muito discutido, né? E normalmente há um receio mesmo, um medo, né? De segmentar a comunicação e atuar com focos específicos em determinados mercados. Tá? Mas os benefícios de um discurso nichado são altíssimos. Né? E nada impede, né, Igor, de você ter os clusters. Então uma coisa é você falar, eu posso atender todo mundo, e pode mesmo. Tem empresas com know-how, com expertise de fazer qualquer tipo, dentro ali do core business dele, atender qualquer tipo de empresa. Mas é muito mais interessante você definir até 3 clusters, 3 tipos de clientes ideais, onde você vai criar uma estrutura de marketing e vendas para atender esses 3 clusters, esses 3 grandes segmentos. E no futuro, com mais verba, etc., você pode ir abrindo um quarto cluster, um quinto cluster, não tem problema nenhum. A questão é o quê? Para a gente atender um cluster, você precisa de um determinado grau de energia. E quando eu digo energia, eu falo de capacidade financeira mesmo, investimento em marketing e vendas e recursos humanos. As equipes, elas não são ilimitadas. Então, você precisa fazer esse trade-off. Quais os clientes, quais os grupos de clientes ideais eu vou atender, por exemplo, nos primeiros 12 meses de projeto? Fazendo assim, você vai comendo o bolo em partes e sendo muito mais efetivo na sua comunicação. Faz todo sentido. Todo sentido. Sim. Bom, a gente combinou aqui de fazer um bate-bola, tá, pessoal? Eu pergunto pro Igor E um eu pergunto para assunto você. e o Igor pergunta para mim. Minha pergunta para você, ele já fez a primeira, minha pergunta para você, meu caro, é: financeiramente, o que significa investir esforço comercial em cliente errado? Como isso aparece nos números? Por exemplo, o caso da pesquisa da Forrester, por exemplo, que você trouxe. Começa desde a contratação. A partir do momento que você não segmenta, você passa uma tarefa para o RH contratar alguém de maneira genérica. Porque você não está direcionando, né, o perfil da pessoa. Então, o risco de você errar já na contratação, todo o investimento que eu tenho de uma estrutura de RH, né, você já vai ter uma elevação no custo de aquisição daquela mão de obra. Uhum. O segundo custo é a curva de aprendizagem daquela pessoa. Ela vai ter um tempo maior para conseguir se adaptar àquele tipo de produto que você quer. E quanto maior a quantidade de produtos, maior é o tempo dele de aprendizagem, porque ele vai ter mais informações para absorver. Uhum. Né? Então, esses são os custos iniciais. Tá? Eu ainda não estou falando de venda em si. Ok, então, independente da ação de marketing e vendas que a gente for fazer, existe um custo de entrada de RH e de treinamento para ter uma mão de obra ali de marketing e vendas atuando dentro da minha indústria. Exatamente, porque eu estou aumentando o meu risco daquela mão de obra dar errado. Sim. Tá? Quando eu já procuro
assertivamente ter um mercado que eu quero atingir, o que vai melhorar na minha aquisição? Eu já vou passar o perfil da pessoa segmentado para a pessoa de RH. Uhum. Ela já vai demorar, pode ser que ela demore um pouquinho mais de tempo para conseguir essa pessoa no mercado, mas a chance dessa pessoa dar certo é muito maior. Uhum. E a curva de aprendizagem dessa pessoa, porque ela já é do mercado, ela já trabalhou com aquilo, ela já atendeu aquele tipo de cliente. Então a chance desse profissional de dar certo e dar certo com menos tempo é muito maior. Fora que toda essa rotatividade de pessoas, quando eu não acerto, isso vai gerando um custo. Aí eu já entro no faturamento. O que acontece quando eu acabo perdendo ou aquela pessoa do comercial não está dando certo? Estou perdendo venda. Porque o cliente que não está querendo comprar e ele não conseguiu fechar, ele vai comprar com o concorrente. Você perdeu a venda. Né? E aí você já está impactando no faturamento. Então você tem o impacto do custo e depois o de não fechamento de venda. Mas qual que é o impacto de uma equipe comercial prospectar esse tipo de cliente que não faz parte de um perfil ideal de cliente? Eu tenho eu estou perdendo tempo e tempo. Porque assim, quando eu contrato uma pessoa, eu estou contratando o tempo dela. Tá? Por isso que o pessoal fala tempo é dinheiro. Porque as pessoas vendem o seu tempo. 8, 10, 12 horas que a pessoa fica ali. E cada hora que passa, é um dinheiro que eu vou ter que pagar para ele e ele não me trouxe venda. Tá? E quando eu não segmento, aquele tempo que ele está ali, e ele está atendendo a pessoa errada, ou a pessoa que não vai conseguir comprar porque ele não tem budget para isso, eu tenho que pagar ele. Não tem jeito, eu perdi. É o OPEX ali, a torneira aberta, É a torneira a aberta. todo tempo, sem que isso te dê o payback daquele investimento em estrutura, em RH, etc. Exatamente. Isso não é medido, às vezes não é medido pelo comercial. Ok. E a sua pergunta agora, qual que é para mim? Vamos lá. Vamos lá. Como o marketing pode sair do lugar de apoio estético e realmente ajudar o time de vendas a abordar as contas certas? Muito bem, aqui a gente está falando desse marketing cosmético, né? Eu costumo brincar, é o que a gente vê muito por aí. É um marketing só preocupado com design, com posts legais, com, de repente, no máximo um flyer ou um folder. E o marketing estratégico, aquele que está preocupado em gerar receita. As indústrias, elas precisam pular esse gap, fazer a transição desse marketing estético, cosmético, para o marketing de fato estratégico. Isso significa que o marketing estratégico vai ser ruim, feio, longe disso. Né? Mas que todo esse trabalho estético ele vai estar atrelado a uma inteligência estratégica para fazer com que os ponteiros lá dos números de fato mexam, né? Haja um aumento do número de oportunidades de negócio, haja um aumento de receita no fim do dia. O marketing, então, ele tem hoje o marketing B2B de auto ticket, toda a teoria, tem recursos para fazer um melhor conhecimento de mercado, trazer essa inteligência de mercado para a indústria. Antigamente era muito difícil, a gente precisava ficar dependente das pesquisas mesmo, né, das agências de pesquisa, era muito trabalhoso ir lá fazer a pesquisa. Hoje não. Hoje a gente tem ferramentas de dados disponíveis, onde o marketing consegue clusterizar e identificar exatamente esse tipo de cliente ideal e trazer informações estratégicas para todo o time e para que o departamento comercial esteja anabolizado, esteja munido de um conhecimento de mercado que o marketing traz. Por isso que marketing tem esse nome, Igor, porque vem de marketing mesmo, né, de mercado. É uma análise mercadológica, um mercadólogo, né? O profissional de marketing raiz, né? Não esse marketing só de design, né? Mas o marketing raiz, ele tem essa habilidade de conhecer o mercado, de trazer insights de mercado e ajudar
o discurso de vendas a ser mais efetivo, né? Essa transição, ela pode acontecer quando o marketing, se tornando estratégico, ele começa a trabalhar para anabolizar os processos comerciais, dar ferramenta para os processos comerciais, ajustar o discurso dos processos comerciais. Os vendedores vão chegar lá já com o cliente, já com a awareness ativado, tema do nosso próximo episódio, e com um pitch de vendas na linha certa ali, e já vai ter passado por uma análise de intenções, de necessidades, de diferenciais, de benefícios, muito além do que você chega lá com um folder falando das características técnicas da sua solução. Você praticamente laça o cliente. Você praticamente laça o cliente porque você está muito bem respaldado pelo marketing, que fez a pesquisa do que realmente aquele cliente quer, quais os benefícios. Porque eu costumo brincar e fazer uma provocação de que o cliente não está nem aí para as nossas soluções. Ele não quer a nossa solução. Ele quer, obviamente, o que a nossa solução vai gerar de benefício para ele, certo? E aí, o que a maioria esmagadora dos vendedores fazem quando chega na frente do cliente? Fala só da solução. Não, a solução é só um meio, né? Você precisa falar da dor dele, daquilo que ele precisa, daquilo que ele está querendo ali de fato, né? Os benefícios que ele quer gerar, as transformações que ele quer gerar na empresa dele. E aí, depois de fazer essa introdução, aí você pode falar do seu produto, as características técnicas, etc. Legal. Ok? Pergunta O que eu tentei para mim? Eu tenho para você o seguinte: o que é mais perigoso, Igor? Gastar muito com o cliente ideal ou perder ele por não ter feito o movimento certo na hora certa? Você falou de perigoso. Perigoso me remete a risco. Sim. Então a gente tem que mitigar risco, né? Se eu tenho um cliente, né, que está segmentado ali, eu sei onde eu vou conquistá-lo, tá? Eu já tenho uma redução dos meus riscos, porque eu sei onde ele está, eu sei aquilo que eu preciso, eu só preciso ajustar o meu fluxo de caixa, tá? Com o meu investimento. Eu vou ter fôlego financeiro para conseguir alcançar aquele cliente dentro do meu fluxo de caixa? Pode ser que eu demore um ano, porque muitas vezes são tickets altos, são vendas consultivas, né? Então eu tenho que ter uma robustez de caixa para conseguir. Então isso eu consigo medir. Então tudo que você consegue medir, você reduz risco. Você sabe qual é o seu risco. Você sabe onde você está pisando. Já quando você não sabe, quando você está atacando para todos os lados, você não consegue mensurar o seu risco. Bom, deixa eu fazer uma pausa aqui e lembrar você tem um template de definição de cliente ideal industrial à sua disposição. Pode ler esse QR Code que está aí na tua tela, o link que está aqui na descrição desse episódio e baixar lá. É o modelo, é o framework que nós usamos aqui na Agência Pomar para definir isso claramente. Seja 1, 2, 3, 5 perfis de clientes ideais, 5 clusters, não importa. Você vai seguir aquele modelo e você vai conseguir ajudar a equipe de marketing, a equipe de vendas a ser muito mais assertivos, né? Na abordagem, na linguagem, etc. Baixa lá, gratuito. Igor, tem uma pergunta aqui para você. Vamos lá. Que é algo que eu achei muito interessante. E você falou outro dia de algo que me marcou, que além de pensarmos no CAC, custo de aquisição do cliente, temos que pensar também do custo de não aquisição do cliente. Explica melhor isso aí. O que acontece em muitas reuniões de resultado, quando a gente olha marketing? Todo mundo fica preocupado com o CAC. E eu não estou falando que o CAC não é importante. Essencial. Essencial, ele é importante. Só que por detrás do CAC, o investimento com o CAC está muito alto. Assim, qual é o meu custo de não trazer o cliente? Que não dar ocupação para o meu time de vendas? Aí eu olho que o CAC está alto, porém eu tenho que olhar que eu preciso trazer demanda para o meu time de vendas.
E, naturalmente, isso vai acabar aumentando o meu CAC. Tá? Isso tem toda uma questão de uma avaliação do tempo de venda, de maturação de venda, do mercado que eu estou atuando. Então, o custo de oportunidade de ter um cliente para o meu time comercial atender. Né? E isso está refletido no CAC. Se o CAC é alto, depende muito do mercado. Mas, às vezes, o CAC está alto, mas ele está reduzindo ali o meu custo da hora do meu vendedor, do meu comercial. Tá? Então, esse é um dado muito importante a gente analisar na hora que a gente está vendo os dados dos fechamentos de marketing. Que é o custo de oportunidade. Exatamente. Certo? Você está com uma infraestrutura de vendas ali, RH, toda a parte operacional do departamento, e além disso você está com o OPEX rodando ali da sua indústria de forma geral, certo? Exato. Se você não gerar demanda, você pode simplesmente inviabilizar uma indústria inteira sem a demanda, claro. Toda a indústria precisa aumentar a demanda e gerar receita para sobreviver. Então, de fato, né, o CAC é importante analisar, é essencial, claro. Todas as ações de marketing e vendas, elas passam pela análise do CAC, desse custo de aquisição, quanto eu estou pagando para trazer um cliente para minha indústria, porém eu preciso entender quanto eu estou pagando sem que eu traga clientes nenhum para minha indústria. Né? Que às vezes é muito mais caro que o próprio CAC. Bom, legal. Especialmente se tratando de Brasil, com toda a carga tributária que a gente tem. Ok. Próxima pergunta. Vamos lá, tem uma perguntinha para você aqui. Como a Pomar ajuda o cliente a construir um ICP real e não baseado em achismo? No nosso processo consultivo, nós fazemos facilitações e workshops com os nossos clientes, ajudando a extrair dentro da base de clientes atendidos, quem aqui já comprou de você, quem extraiu o maior valor da sua solução. Quem é esse cliente ideal? Puxar, né, através das facilitações, os dados firmográficos e situacionais desse tipo de cliente. Dado firmográfico é quantidade de funcionários, faturamento anual, os quinais, né, os mercados que ele atende e segmentação geográfica. Basicamente é isso. Dados da firma, né, dados firmográficos. Né? E também temos os aspectos situacionais. A empresa que adquire a sua solução, ela passa, de modo geral, por situações muito semelhantes entre elas. Por exemplo, eu tenho aqui uma solução para toda empresa que entra em IPO, por exemplo. Outro aspecto situacional eu ofereço uma solução para todas as empresas que pretendem expor em uma feira de negócio. É uma situação, compreende? Sim. Ou eu tenho aqui uma solução ideal para empresas que estão mudando a sua diretoria executiva, certo? Então, identificando essas situações, você consegue ter uma visão adequada do tipo de cliente que eu quero atender e a minha solução vai se encaixar como uma luva. Esse processo, a gente faz através de entrevistas, de workshops e facilitações, e a gente gera esses clusters, né? Essas características de clusters. A gente tem um cliente, a Vórtice Energia, eles fabricam turbinas de geração de energia a partir de biomassa. Né? Então, bagaço de cana, por exemplo, pode virar energia. Restos ali do processamento de arroz, né? Lixo urbano, né? Tudo que é biomassa pode se transformar em energia, e o meu cliente ele faz essas turbinas. São turbinas que custam milhões, mas que no caso deles, a gente identificou esses clusters. Que tipo de empresa a gente consegue atender e aí fazer o trade-off que eu falei no começo do episódio. Eu consigo atender empresa de celulose, eu consigo atender empresas que tratam lixo urbano, eu consigo atender o segmento sucroenergético.
Quais desses mercados já estão saturados? Quais desses mercados está carecendo da minha solução? Quais desses mercados ainda não foi explorado pela minha concorrência? E aí, a partir desse mapeamento, a gente toma uma decisão de planejamento de marketing e vendas. Ok, então, nesse primeiro período, próximos 12 meses, por exemplo, a gente vai atacar o segmento sucroenergético. Com qual solução? Com essa solução. Daí nasce uma definição profundamente estratégica, para que depois a gente inicie as ações de marketing totalmente direcionadas e segmentadas para aquele ICP. Assim que a gente faz, né? Isso torna o processo todo muito mais otimizado, né? Muito mais efetivo em termos de resultado. Maravilha! Creio que é isso, Igor. Muito bom. É isso, né? Exatamente. Muito bom, um episódio bacana. A gente está aqui falando com você, meu caro industrial, como é que você pode otimizar seus processos de marketing e vendas com segmentação. Se você não segmentar, você dispersa a sua energia. Ao invés de você ser essa lâmpada que ilumina tudo quanto é canto, fraquinha, você pode pegar a mesma energia, capacidade de investimento, mídia, equipe, RH, e focar. E aí você vai transformar essa lâmpada dispersa em um raio laser focado, que gera o resultado que você precisa, ok? Então baixa lá, clique aqui no link que está na descrição do vídeo, ou leia aqui o QR Code, você vai ser direcionado para uma landing page, onde você vai baixar ali gratuitamente esse template de definição do seu cliente ideal. Ok, Igor? Obrigado mais uma vez. De nada. Mais um podcast aí para ajudar nossos caros clientes. Muito bom. E você nos siga lá no LinkedIn, me siga lá no LinkedIn, Alex Carnier, no Instagram também, @Agência Pomar. E tamo junto aí para fazer resultado de marketing, porque resultado de marketing feita. Próxima. Então, até mais. Próximo.